Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite a todos meus irmãos. Agradecer aqui a presença de todos. É uma bênção, né? Nós podermos estar mais um domingo aqui, celebrando a ceia do Senhor, a compartilhar o pão, compartilhar o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Para os irmãos que vão nos acompanhar aqui pelo YouTube, meu nome é Rony. Esse é o Ministério Tropa de Elite de Jesus. Eu convido a todos que ainda não conhecem o nosso ministério que entrem em contato, venha fazer parte conosco, principalmente das nossas reuniões ao vivo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para a gente iniciar, irmãos. Já prepare aí também a sua Bíblia, anote na sua Bíblia, que eu tenho certeza que vai ser bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, quero lhe agradecer por mais esta semana, por mais este domingo. Nós estamos diante do Senhor, na tua presença, Pai. Obrigado porque hoje, mais uma vez, iremos celebrar e trazer à memória tudo aquilo que Cristo fez por nós. E nós te agradecemos pela tua misericórdia e tua bondade. Eu te peço, Pai, que mais uma vez o teu Espírito Santo flua nos nossos corações, que a tua palavra que seja ministrada hoje, Pai, seja tudo da tua vontade, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, também que o teu Espírito Santo, Pai, esteja no coração de cada irmão, trazendo a revelação da tua palavra, trazendo a confirmação das respostas que os irmãos vêm buscando em oração, Pai, em nome de Senhor Jesus. Deus, e já nós repreendemos toda ação do inferno, toda ação das trevas, nós cancelamos agora o dardo do maligno, Pai, toda ação contrária, em nome do Senhor Jesus. Sabemos que temos o teu favor, a tua presença e a tua mão poderosa, Pai, sobre os seus filhos, guiando e cuidando de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Que esta reunião, mais uma vez, que ela venha para edificar a igreja e a igreja glorificar o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero trazer aqui uma palavra. Lá está lá em Mateus. Se vocês quiserem separar aí nas escrituras, aí na Bíblia de vocês. Mateus 1, a partir do versículo 18. Esse é um texto bem conhecido. Eu acredito que todos conheçam, né? Vai falar aí sobre o nascimento de Jesus. E isso aqui eu gostaria de trazer aí numa outra perspectiva, né, sobre esse relato. Eu gostaria de conversar hoje e trazer aos irmãos, falando um pouquinho aí sobre o projeto de Deus para as nossas vidas. Aquilo que o Senhor tem confiado a você já, e aquilo ainda que o Senhor ainda vai confiar sobre a sua mão, sobre a sua casa. Porque nós cremos que hoje nós estamos aqui ouvindo essa palavra, porque o Senhor tem um chamado, Ele tem algo sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Eu vou fazer uma leitura aqui um pouquinho extensa, mas é só para a gente trazer à memória esse texto e também nós focarmos em alguns detalhes aqui das Escrituras. Então, o versículo 18 pode dizer assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que se ajuntassem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Mas enquanto pensava nessas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Versículo 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles chamarão seu nome Emanuel,
que sendo interpretado é Deus conosco. Então José, sendo levantado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e tomou para ele sua esposa. 25. E não a conheceu até que ela gerou o seu filho primogênito e chamou o seu nome Jesus. Capítulo 2. Ora, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns homens sábios vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois nós temos visto a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ouvindo estas coisas, o rei Herodes ficou preocupado, e toda Jerusalém com ele. E quando ele tinha reunido todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E disseram-lhe: Em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta. Versículo 6. E tu, Belém da terra de Judá, não és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti, porque de ti virá um governador que há de governar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando os homens sábios em particular, inquiriu diligentemente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera, e enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, tragam-me a palavra novamente para que eu também vá e o adore. Tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até chegar e parar sobre o lugar onde estava o menino. E vendo a estrela, regozijaram-se com grande júbilo. E entrando na casa, viram o menino, com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo avisados por Deus em sonho para que não retornassem para Herodes, eles partiram para sua terra por outro caminho. E tendo eles partido, eis que o anjo do Senhor aparecera em sonho para José, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te informe, pois Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Glória a Deus. Até aqui, irmãos. Então, esse contexto nós conseguimos de cara aqui perceber, né, que desde o início da sua vida, Jesus teve, né, uma perseguição. Mas hoje eu quero trazer uma outra perspectiva desse texto e falar sobre projeto de Deus para as nossas vidas. Primeira coisa que eu quero trazer aqui sobre esse texto é que não muito tempo atrás a gente sabe que muitos negócios, muitas coisas eram feitas através somente da palavra, né? Hoje talvez ainda que precise um pouco mais de documento e tal, porque foi se perdendo um pouquinho, né, desse princípio. Mas nos tempos de Jesus, mais antigamente ainda, tudo era feito através da palavra. Então, tinha um poder muito grande quando você assumia um compromisso. E aqui nós podemos ver justamente isso. Quando a Bíblia narra que Maria estando despojada de José, só que a Bíblia também diz assim, ó, antes de se juntarem. Então, José ele tinha já firmado um compromisso, era como se fosse um noivado, ele já estava prometido, já Maria estava prometido para José, era um compromisso, ele já tinha assumido isso. Tanto é que no versículo 19 a Bíblia vai dizer assim: então José, seu marido. A própria Escritura já declara que José já era marido de Maria, mesmo eles não morando juntos. Por quê? Por causa da palavra, do compromisso em que foi assumido. Então, aqui, mesmo que eles não estivessem juntos, mas eles já tinham firmado um compromisso. E aí, ele segue dizendo assim: sendo é, um homem justo, então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público,
Outra característica que eu percebi de José, um homem justo. Por quê? Eu quero ler com vocês aqui Deuteronômio 22, Deuteronômio 22, versículo 20. Olha o que está escrito lá. Diz assim: Mas se isto for verdade, e os sinais da virgindade não forem encontrados na donzela, versículo 21, então eles levarão a donzela até a porta da casa de seu pai, e os homens da cidade a apedrejarão com pedras para que ela morra, porque ela fez tolice em Israel, agindo como prostituta na casa de seu pai. Assim afastará o mal do teu meio. Ou seja, aqui, irmãos, nós estamos lendo o livro de Mateus, aqui no nascimento de Jesus. Mas observem que nós estamos lendo o livro de Mateus, mas aqui ainda se aplicava a lei. Eles estavam na lei. Então, era direito aqui de José apresentar esse caso para os homens da lei. Só que um detalhe que me chamou muita atenção nesse texto é que a Bíblia diz que ele era um homem justo. E até então ele não sabia que o que estava sendo concebido era do Espírito Santo. Ou seja, ela não tinha pecado. Ela não tinha descumprido nenhuma lei. Se caso ele entregasse ela, ele não poderia ser chamado de justo. Mas o que ele fez? Não querendo fazer dela um exemplo público, porque se ele torna isso público, mataria tanto o que tinha sido gerado, que era Jesus, tanto quanto Jesus, tanto quanto Maria. Mas ele era justo. E aí, o que é esse justo, ser um homem justo? A verdadeira justiça é caracterizada por compaixão e misericórdia. E foi isso que ele fez. Compaixão e misericórdia. E ele preservou Maria. Só que essa é uma situação que, irmãos, vamos trazer para os dias de hoje. Se você vê uma menina adolescente engravidar, grávida, e daí daqui a um pouco você olha assim, aprontou, com certeza. Por quê que nós pensamos isso? Porque não é comum você olhar para uma menina jovem, grávida, e vai dizer que é do Espírito Santo. Vamos observar na história. Por que eu digo isso? Qual é a concepção natural? Homem e mulher. Mas observem que na história só Adão e Jesus não tiveram essa concepção. Adão, que foi feito do pó da terra, e o Espírito de Deus, né? O Senhor soprou em suas narinas e o homem foi formado. E Jesus, da mesma forma, o Senhor soprou, fez uma sombra. Um texto em Lucas vai dizer que o Espírito fez uma sombra em Maria. E Maria, o que é? O que nós somos? Somos pó. Nós somos pó da terra. Então, novamente, a união do Espírito com o pó formou o homem sem pecado. Assim como Adão foi formado sem pecado, agora Jesus também. Então, isso não é algo comum na história, principalmente para aqueles tempos. Né? Se hoje a gente já olharia assim, com um olhar estranho, então o que acontece? Se acontece isso conosco hoje, nós não ficaríamos pensando, mas como pode? Eu firmei um compromisso com essa pessoa, agora ela me aparece grávida. Mas olha o que diz o texto aqui no versículo 20. Mas enquanto pensava nessas questões, ou seja, o Senhor conhece nosso coração, o Senhor conhece os nossos pensamentos. Então o Senhor enviou, sim, um anjo para trazer uma confirmação desse projeto que ele ia colocar nas mãos de José e de Maria. O Senhor nunca ele não nos deixa confundidos. Então, olha só, e apareceu um anjo em sonho dizendo: José, filho de Davi, não temas, toma para ti Maria, tua esposa. Mas eles não moravam juntos, mas pela palavra, pelo compromisso, já era dele. Então, irmãos, para começar, o que o Senhor fez eu identificar aqui nesse texto? Primeira coisa, como que eu posso me preparar para receber os projetos de Deus para minha vida? Primeira coisa, palavra, assumir os compromissos.
Aquilo é sim, sim, não, não. Se eu me comprometi com o Senhor, ponto, me comprometi. Nós estamos ligados a Cristo pelo Espírito Santo, mas nós não estamos com Cristo. Estaremos com Ele na eternidade. Olha se não é semelhante aqui. Jesus aqui, José como Jesus. Ele já foi prometido para nós, mas não está conosco. Mas ele já é nosso. Olha a similaridade. Já pensou agora se Jesus voltasse atrás? Não, eu morri para esse povo, mas eu estou voltando atrás. Acho que eu não vou querer. Já pensou, irmãos? Que terrível. Só que, assim como José, Jesus também era justo, porque ele usa também de compaixão e misericórdia. Então, ele nos preservou, ele assumiu sua palavra, ele está conosco. Então, como que eu posso me preparar para receber os projetos de Deus? Primeira coisa, assumir o compromisso. Se eu falei, ponto, irmão, vamos assumir o compromisso. Vamos ser homens de palavra. Outra coisa, ser justo, usar de compaixão e misericórdia. Então, isso são, digamos, o Senhor nos deixou aqui pré-requisitos para receber os projetos dele. E depois, mais para frente, nós vamos ver mais um aqui. Então, o Senhor aqui, ele traz, digamos, uma certeza agora para José, para ele ficar assim, ó, José, fica calmo, segue o plano. Você estava prometido com ela, não tem problema. Segue o plano porque o que está sendo gerado aí é da minha parte, é do Espírito Santo. Então segue o plano que vai dar tudo certo, né? E aí o que que acontece? Versículo 22 fala que tudo isso era para se cumprir o que tinha sido falado pelo profeta, pelo profeta. E aí eu fico pensando uma coisa, irmão. Mais para frente aqui a Bíblia diz no 24, diz assim, ó, então José sendo levantado do seu sono. Duas características que eu vi assim. Primeiro que eu acho que José não lia as escrituras. Porque se ele lesse as escrituras, quando aconteceu isso com ele, ele ia perceber, opa, eu acho que eu já li isso nas escrituras. Então, outra característica, irmãos, vamos cumprir com a nossa palavra, vamos ser justos e vamos ler as escrituras. Só que, tudo bem, passou batido. Se não lia as escrituras, mas o Senhor não deixou passar batido. O Senhor enviou um anjo em sonho. Aí o que aconteceu? José despertou. Então, outra coisa que de repente está faltando para a igreja, despertar. E aí, olha o detalhe nesse versículo 24, diz assim: então José, sendo levantado do seu sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e tomou para ele sua esposa. Oh, até que enfim, José, já tinha assumido o compromisso, agora precisou acontecer algo para que você assumisse o compromisso? E o Senhor me diz hoje me diz isso também. Irmãos, o que que nós estamos esperando acontecer na nossa vida para nós assumir o compromisso com o Senhor? Se nós não estamos lendo as Escrituras, tá bom, o Senhor envia um anjo. Mas aí é só depois de enviar um anjo que nós vamos despertar do nosso sono? Porque aqui no início diz que já estava comprometido, já estava desposada, mas eles não estavam juntos. Nós sabemos que tudo tinha um propósito do Senhor, mas olha nos dias de hoje, irmãos. Se a gente às vezes não fica postergando, 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 nós, com a nossa boca, nós assumimos um compromisso com o Senhor, mas com as nossas atitudes, não. E muitas vezes a gente está dormindo, sonhando com os anjinhos, esperando que o anjo fale alguma coisa. Mas está na hora de nos despertarmos, porque nós já assumimos um compromisso com o Senhor. E o que que tem a ver tudo isso aqui com projetos da nossa vida? Irmãos, primeiro, se você não tiver preparado e tiver essas características que o Senhor nos deixou nesse texto, assim como José teve de ser um homem de palavra e um homem justo, se José não tivesse essas características, tanto Jesus quanto Maria teria parado por ali, teriam sido mortos. Então imagine você, se o Senhor vai colocar um projeto na sua mão para ser morto, sendo que você não está preparado. Então nós precisamos estar preparado também. Nós precisamos ler as Escrituras. Por quê? Aqui estava falando que isso precisava
acontecendo dessa forma para que se cumprisse o que o profeta falou. Está lá em Isaías 7,14. Só que o que que acontece, irmãos? Na Bíblia tem um monte de promessas para nós. Se nós não lermos, as coisas vão acontecer, vão vir para nós, a gente não vai identificar que é uma promessa para se cumprir na nossa vida. E aí o que acontece? Às vezes a gente, sem saber, a gente começa a sair espalhando para um, sair espalhando para outro, ou a gente quer, na emoção, fala para um, oh, porque Deus me falou que vai acontecer isso na minha vida. Irmão, nós temos que entender que todo o propósito de Deus, todo o projeto de Deus na Terra, ele tem um tempo para se cumprir. Porque aqui nós estamos falando do nascimento de Jesus. Jesus, ele veio na cegonha? Foi assim que Jesus nasceu? Não. Era um projeto de Deus e ele levou o tempo normal, o tempo gestacional de 9 meses para nascer. Então entendam que até os projetos de Deus na sua vida têm tempo para nascer. Nós precisamos estar o quê? Dispostos. Precisamos estar preparados diante da palavra, assumir esse compromisso e no tempo certo, esse projeto que o Senhor tem, que está dentro de você, assim como estava dentro de Maria, no tempo certo ele vai crescer e de uma hora para outra ele vai sair, porque o corpo já não vai comportar, mas ele tem que ter um tempo gestacional. Se nós tentarmos antecipar os projetos de Deus, ele corre risco de vida, porque se Maria tenta dar uma ajudinha para Jesus nascer, o que que acontece? Jesus nasceria prematuro. E toda a vida prematura, prematuro corre mais risco de vida, de morte. Então nós não podemos antecipar os projetos que o Senhor tem para a nossa vida, querer dar uma ajudinha para o Senhor. Nós temos que deixar o Senhor colocar em nós, assim como ele já colocou. Certo? Amém? Glória a Deus. Agora deixa o processo natural se formar. E no tempo certo ele vai ter que florescer, ele vai ter que vir para fora, irmãos, mas de uma forma natural. A partir do momento que esse projeto nasceu, agora fica mais fácil cuidar. Já o risco de morte diminuiu, porque você já consegue ter um controle melhor sobre ele. O Senhor já fez vir para fora. Ele já teve o tempo para desenvolver todo o corpo, seus pulmões, tudo certinho, tudo perfeito. Então nós precisamos identificar tudo isso. Precisamos estar preparados para receber o projeto de Deus na nossa vida. Senão, irmãos, fica complicado nós queremos receber algo do Senhor no qual nós não estamos preparados nem para identificar que é algo do Senhor, quanto mais para poder cuidar de um projeto de Deus. Aqui, José identificou, ele era justo, preservou Maria. Tanto Maria quanto Jesus foram preservados. E Jesus nasceu. E é isso que eu quero trazer para os projetos nas nossas vidas. Quando o Senhor colocar algo no seu coração, tenha cuidado. Não saia anunciando, porque nem todo mundo vai entender. Nós vamos ler aqui nos textos seguintes aqui que depois muitas pessoas podem vir com uma ideia de querer te ajudar, de querer ser favorável a esse projeto que está no seu coração, quando na verdade não. Essa pessoa só vai querer matar com palavras esse projeto que o Senhor colocou sobre a sua vida. Mas até as pessoas que vão vir para a sua vida para ajudar nesse projeto têm uma forma de ela vir. Elas não vêm de qualquer jeito. E até para isso nós precisamos identificar como é que o Senhor nos instrui através da palavra as pessoas que vão chegar na nossa vida, que realmente vão nos ajudar a cumprir com o propósito ou aquelas que na verdade só querem matar o projeto e aqueles que estão gerando. Então esse texto ele nos traz muito mais do que somente o nascimento de Jesus. Ele nos traz tudo como nós nos prepararmos para receber o novo de Deus em cada fase das nossas vidas. E aqui agora eu quero passar para esse segundo texto aqui, para capítulo 2, onde nós lemos, onde ele fala que, deixa eu só pegar aqui o versículo 1, vai dizer assim, ora, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns homens sábios, eu não sei como é que está escrito aí na Bíblia de vocês, mas a minha diz assim, homens sábios que vieram do Oriente a Jerusalém.
E aí nós lemos que eles vieram para quê? Para adorar o Senhor Jesus, o menino, que era prometido que ia resgatar e retirar o pecado do povo. E aí o que acontece? O rei Herodes, sabendo que eles estavam vindo, chamou esses homens sábios e inquiriu eles: onde é que mesmo que vai nascer esse menino? Então faz o seguinte: vocês vão, quando vocês descobrirem aonde ele está, vocês vêm me tragam a palavra, ou seja, vêm e me contem aonde que ele está, que eu quero ir lá para adorá-lo. Só que quando eu li essa passagem, o Senhor me mostrou essas duas versões das pessoas que vêm para as nossas vidas. Primeiro, como que eu sei se a pessoa que vai vir para a minha vida, ela vai colaborar com o propósito de Deus para a minha vida, com os projetos de Deus para a minha vida? A Bíblia já me deixou claro aqui que os que vieram eram homens sábios. E eles vieram, ou seja, eles agiram. O rei Herodes também queria adorar. Mas o que que Herodes fez? Ah, podem ir vocês. Ou seja, ele falou de boca. Falou com a boca, mas o seu coração, o seu comportamento foi outro. Porque se ele realmente quisesse ir adorar Jesus, o menino, ele teria ido. Ele teria ido. Não, eu vou com vocês. Eu vou ir atrás, eu quero ir junto. Então, o próprio comportamento, a atitude vai demonstrar se a pessoa que está vindo para junto de nós, se realmente ela vai ajudar com o propósito ou ela vai querer matar o propósito, o projeto de Deus na nossa vida. Vai demonstrar se realmente ela é uma pessoa sábia ou não. Então, por isso que nós temos que cuidar com tudo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Nós sabemos que tudo que nós precisamos para cumprir com o propósito já está dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. E ele vai trazendo para fora os dons, ele vai revelando. Ele vai revelando dia após dia. Só que só, se nós não tomarmos cuidado, antes de nós extrairmos o dom, tem pessoas que podem matar. Que possa ser assim, ah, eu gostaria tanto de pregar a palavra, acho que eu vou começar a estudar, porque o Senhor tem colocado no meu coração. Daí chega alguém e diz assim: "Ô, irmão, eu acho que tu não tem esse dom, não. Não, eu acho que tu não tem chamado para pastor." Pronto, tá morto. Então nós temos que ter cuidado. Se o Senhor colocou algo no seu coração, irmão, vai para o teu quarto, gera aquilo em oração, tenha sabedoria, busque conselho com conselheiros, conselho com conselheiros, com pessoas sábias. Aqui nesse texto ele não conta nesse detalhe, mas no livro de Lucas vai estar falando que Maria foi para casa de Isabel. Ora, para que que ela foi? Para aprender. Isabel já estava grávida de João, então foi buscar conhecimento com quem já está fazendo, com quem já vai gerar algo parecido, que tenha o mesmo propósito, pessoas sábias. E depois nós, no desenrolar de toda a história, nós vemos aqui que qual que era a finalidade do rei Herodes? No versículo 13, no final do versículo, ele vai dizer assim: pois o rei Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Esse era o desejo do coração do rei Herodes. Então, mais uma coisa que também nós, claro, que nós temos que ser prudentes. O Senhor já está nos instruindo aqui a prudência. Mas entenda, irmãos, que todo homem ele pode enganar o homem, mas a Deus ninguém engana. Ninguém engana. O Senhor conhece o coração. O Senhor, ele sonda o profundo do ser. Herodes pode tentar, e olha que os homens que ele chamou que eram homens sábios, e ele até pode ter tentado enganar esses homens sábios, mas a Bíblia diz que depois os anjos vieram avisar esses homens sábios, para eles não voltar pelo mesmo caminho. Ou seja, aqui me mostra mais uma coisa: você quer ser sábio, ande com Deus, porque os homens sábios foram avisados por Deus. Então tenha relacionamento, intimidade com o Senhor. Mas isso só vem depois de você realmente cumprir com a sua palavra. Se você entregou a sua vida para Ele, você está comprometido, mesmo que o noivo ainda não lhe foi entregue.
Mas palavra é palavra, você já assumiu. Em algum momento você ceiou. Em algum momento você batizou, irmão. É um compromisso. Desceu nas águas, morreu para o pecado. Saiu da água, viver para Cristo. Você assumiu esse compromisso. Então o que está faltando? Nós despertarmos. Assim como José, vamos despertar. Vamos assumir esse compromisso, vamos manter esse relacionamento com Deus, para a gente ser sábio, para nós não sermos confundidos, enganados. E se acontecer, o Senhor vai nos avisar e nos dar livramento. Os projetos que o Senhor tem para as nossas vidas não irão morrer. Não irão morrer. O Senhor, ele vai cuidar de tudo aquilo que ele vai colocar na sua mão, justamente porque ele tem um propósito. E aqui agora eu também quero entrar numa outra questão. Porque um projeto que o Senhor coloca na sua mão, irmãos, não é para satisfazer sua alma, é por um propósito geral dele. Observe que quando os homens vieram, esses homens sábios, para adorar o menino, eles vieram com o quê? Com honras, com riquezas, com ouro, incenso e mirra. Mas esse ouro, incenso e mirra era para quê? Era para Jesus ser rico? Não, irmãos, é porque o Senhor ele faz tudo perfeito. Logo depois o Senhor já sabia que tanto José quanto Maria precisariam fugir para o Egito. E tu acha que José e Maria e Jesus iam ser bancados por quem? E se vocês olharem os textos lá no Antigo Testamento, é só você observar como é que os reis eles se presenteavam. Então esse ouro, incenso e mirra, meus irmãos, não é um pinguinho de cada coisa. Não, era muito riqueza. E o texto ainda diz que o Senhor fala assim para ele, ó, vai para o Egito e só sai de lá quando eu te mandar. Então precisava de riqueza, de dinheiro, irmão, para ele se manter lá. Precisava. Ele recebe toda essa fortuna, vai para o Egito e todos estão vivos. E hoje nós estamos fazendo o quê? Celebrando, trazendo à memória Jesus. Então, ou seja, esses homens que realmente vieram adorar, que vieram fazer algo em prol do propósito, eles estão na história com Jesus. Eles participaram de um projeto, eles semearam para que o propósito do Senhor se mantesse vivo e para que hoje nós estivéssemos aqui. Então, irmãos, o que nós semeamos, o que nós ofertamos, não para em nós, não tenha nada a ver somente conosco. Aqui, pelo menos, não diz que os sábios vieram entregar essa oferta para receber algo. Então, não tem nada a ver conosco. Tem a ver com a continuidade, com o próximo. Então, queira você ou não, goste você ou não, quando você assume um compromisso com o Senhor, é com a sua vida, é com a sua palavra, é com toda a sua riqueza, é com todo o teu esforço, é com todos os teus dons, é com tudo, irmão, tudo. Mas não tem somente a ver com você, porque os teus dons vão alcançar o próximo, o teu esforço físico vai alcançar o próximo. Você abrir mão do que você gosta, o que você está fazendo, para fazer ajudar o propósito do Senhor, vai alcançar o próximo. Tudo, até a tua parte financeira, vai alcançar o próximo. E você fará parte do propósito do Senhor. Mas aí você escolhe. Ou você quer fazer parte desses homens sábios, ou você vai querer fazer parte do rei Herodes. É uma escolha nossa. Irmãos, quem vai participar do reino, quem vai participar desse projeto de Deus, está apontando para o reino, né? Esse dia nós estávamos falando sobre o reino de Deus e nós reinarmos em vida. Amém? Quem participa da obra do Senhor, o que que está fazendo? Assim como os homens sábios e assim como José, eles cuidaram da vida de Jesus, porque José manteve Maria e os homens sábios ofertaram para que José pudesse se sustentar no Egito, ou seja, preservaram a vida de Jesus. Então, essa é uma característica
de alguém do reino. Porque quem governa no reino governa com vida, ou seja, preserva a vida, gera vida. Agora, quem já está governando, só dominando, não vai querer gerar vida. Porque se ele gera vida, essa vida pode governar acima dele. Por isso que o rei Herodes queria matar Jesus, porque Jesus ameaçava o reino dele. Então, se você quer governar, você quer participar, quer ter o projeto de Deus na sua mão, gere vida. Porque se você quiser ser só um governante, todo projeto de Deus você vai querer matar. Porque os projetos de Deus você vai colocar em risco o seu governo. Então não queira ser um governante na terra, queira ser um gerador de vida. Que é isso que as escrituras falam, que nós vamos reinar em vida. É gerando vida que nós governamos, que nós reinamos com Cristo. Porque Cristo veio não para dominar, ele veio para gerar vida. Então é isso que nós precisamos fazer, irmãos, através das escrituras. Nos comprometer com o Senhor, ser justos, cumprir com a palavra, nos despertar, assumir isso com o Senhor e colaborar com tudo que nós podemos fazer, irmãos. Tudo. E não adianta, se você pensa assim que, mas eu não sei ainda eu não sei ainda o que que eu vou fazer, eu não sei qual que é o meu chamado, eu não sei ainda quais são os meus dons, não sei o que que o Senhor tem. Irmão, você vai precisar se expor, porque para você aprender a dirigir um automóvel, primeiro que você vai ter que fazer aulas, você vai ter que se expor ao risco. Você corre o risco, às vezes, de arranhar o carro, você vai ter que ir lá fazer as aulas, você corre o risco, às vezes, de não passar na prova, mas o que que você está fazendo? Você está se expondo para você aprender e tirar sua carteira. E para você descobrir os seus dons, aquilo que está dentro para vir para fora, você vai ter que se expor, vai ter que se dispor, vai ter que ter um esforço seu. E aí você vai saber, pô, acho que é isso aqui mesmo. E quando você descobrir, não saia contando para todo mundo, porque o senhor falou que eu vou ser um profeta. Não, ó, desenvolva o seu dom. Deixa ele fluir, deixa ele crescer naturalmente, ser gerado naturalmente em você. Porque vai chegar um ponto em que não vai mais caber dentro de você. Você vai começar a profetizar que as coisas vão acontecer e ele vai vir à tona. Nasceu, pronto. Mas até lá vai ser gerado às vezes com choro, com dor, com esforço, perda de sono, com muitas lutas. Porque não pense que para José não foi uma luta ver Maria grávida e saber, meu Deus, o que que aconteceu aqui? Eu assumi um compromisso, agora a mulher aparece grávida. Então vai vir dúvidas? Vai, mas o Senhor não nos deixa com dúvida. Porque vir a dúvida é uma coisa, permanecer na dúvida é outra. Veja que para José veio a dúvida, mas o Senhor não permitiu ele permanecer com a dúvida. O Senhor trouxe a certeza no coração dele e foi onde ele foi despertado. Mas para isso nós precisamos nos expor. Nós precisamos colocar o nosso corpo como sacrifício vivo e dizer assim, Senhor, é tudo. Não é só da cintura para cima, não é só da cintura para baixo, não é só o braço direito, não é só o braço esquerdo, não, é todo o corpo. Tudo que eu faço, tudo que eu sei, tudo que estiver dentro de mim está ao seu serviço. O fim de tudo na sua vida tem que ser Jesus. O seu trabalho, o fim dele tem que ser Jesus. Os seus dons, o fim dele tem que ser Jesus. É o propósito do Senhor. E de fazer discípulos. Então nós precisamos nos expor. E graças a José, a Maria, a esses homens sábios, Jesus prevaleceu. O menino se manteve vivo. E por causa disso, nós estamos aqui. E hoje nós vamos trazer a memória daquilo que ele fez. Então, olha que tremendo. O que que nós participamos naquela época para hoje estar aqui participando? Nós não fizemos nada lá, mas estamos colhendo o fruto de alguém que abriu mão, de alguém que investiu, e nós é que estamos colhendo. Então, nós temos que glorificar e também despertar que, assim como eles agiram, não pensando neles mesmos, mas agiram em prol do próximo,
Não deveria ser esse o nosso comportamento? Não deveria ser esse o nosso pensamento? Também. Mesmo que no meio do caminho nós encontramos alguns que queiram nos matar. Mas o que importa é que lá na frente a gente sabe que muitos vão colher o fruto. Glória a Deus. E eu quero ler um texto com vocês, que está lá em João 6, João 6, 47. Ele vai estar dizendo assim: na verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vós, vossos pais comeram um maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o homem que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se algum homem comer este pão, ele viverá para sempre. Glória a Deus. E o pão que eu darei é a minha carne, e qual eu darei pela vida do mundo. A qual eu darei pela vida do mundo. Versículo 52 diz assim: Portanto, os judeus discutiram entre si, dizendo: Como poderia nos dar este homem a sua carne para comer? Diz assim: e então Jesus lhe disse: na verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ou seja, aqui tem mais um texto que testifica que Jesus gera vida. Se nós somos, digamos, um copiador, digamos assim, de Jesus, do seu comportamento, nós precisamos gerar vida. Essa é a forma com que Jesus governa. Versículo 54 vai dizer assim: Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim, também viverá por mim. Ou seja, estamos nos alimentando de Cristo, porque a ceia é esse memorial. Nós nos alimentamos de Cristo, colhemos os benefícios, mas estamos fazendo a nossa parte, que é viver por Ele. Então nós precisamos refletir, irmãos. Precisamos ser sábios. Precisamos assumir esse compromisso, assim como José assumiu, mesmo não estando junto ainda, morando junto com Maria. Vamos viver por Cristo, porque, irmãos, eu vou ser bem direto. Você não tem outra escolha. Ou você come de Cristo e tem vida e vive por Ele, ou você não come dele e você está morto. É bem isso. Nós não temos escolha. Uma vez alcançado por Ele, ou a gente vive por Ele, ou nós estamos mortos. Essa é a realidade. Amém? Irmãos, peguem o pão, vamos nos alimentar do Senhor. Vamos declarar, trazer à memória tudo que Ele fez por nós, tudo que Ele passou por nós. Que nós não façamos igual o Herodes. Ah, eu te adoro. Eu quero te adorar, Senhor. Eu quero te adorar, Senhor. Mas a gente fica só nisso. Às vezes a gente fica dizendo assim, ô irmão, ora por mim. Ô irmão, vai lá e quando você descobrir como é que é, daí você me fala, que daí eu vou junto no teu ministério. Ah, irmão, nós estamos fazendo que nem Herodes. Ah, vamos lá, quando você achar o menino, você vem e me traz a palavra, que daí eu vou. Então, irmão, se realmente nós queremos servir o Senhor, nós temos que demonstrar com as nossas atitudes. Amém? Pai, nós consagramos o pão, que é o corpo de Cristo que foi partido por nós. Nós agradecemos a tua misericórdia, a tua bondade e o teu plano perfeito, Pai, porque nós reconhecemos em cada detalhe das Escrituras Sagradas a perfeição do Senhor. E nós te agradecemos por isso, Pai. Te agradecemos pela vida de Cristo. Reconhecemos que nós não somos merecedores,
mas a tua graça e a tua bondade, porque o Senhor é justo e usa de misericórdia para com os teus filhos. Nós estamos recebendo esse benefício que foi concedido pela vida de outro, pela vida de um santo, pela vida de alguém que não tinha pecado e tomou sobre ele os nossos pecados, as nossas faltas. Nós te agradecemos. Nós te louvamos, Pai. Engrandecemos o teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Podemos todos participar do pão. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Da mesma forma que nós partimos o pão, que o pão foi partido, o corpo de Cristo foi partido por nós, e nós nos alimentamos, o suco, o puro suco da videira, que representa o seu sangue, o sangue que nos cobre, que nos guarda, assim como José fez com Maria, que guardou, preservou Maria, esse sangue de Cristo ele nos guarda, ele nos preserva vivos, para que o propósito do Senhor seja gerado em nós e que ele tome o seu rumo através das nossas vidas. Pai, nós consagramos o suco e te damos graça, Pai, pela vida que Cristo gerou em nós e tem gerado. E te peço ajuda, Pai, para que a gente dê continuidade nessa obra de gerar vidas cada vez mais, Pai, para o teu reino. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo sangue do Cordeiro que se entregou por nós, Pai. E eu te agradeço por compartilhar o sangue, o suco com os irmãos. Em nome do Senhor Jesus, podemos participar todos. Amém? Glória, glórias ao Senhor. Glorifique, irmãos, glorifique o nome do Senhor, porque nós estamos vivos, vivos, estamos nos alimentando de Cristo, o Eterno, aquele que fez todas as coisas. Ele tem mantido você vivo, ele tem confiado algo que está dentro de você e precisa ser gerado, mas entenda que precisa ter um tempo. Então não espalhe para qualquer pessoa os projetos que o Senhor tem colocado dentro de você. Cuide para que somente aqueles que são sábios colaborem com o que você irá fazer. Cuide para que somente aquelas pessoas que estão indo, diferente daqueles que estão mandando você ir, mas que estão indo para o mesmo caminho, esses vão te ajudar a desenvolver, a extrair o projeto de Deus para a sua vida, para a sua casa. E o fim de tudo isso, para que o nome do Senhor seja glorificado para todo sempre. E outras pessoas que virão além de nós sejam beneficiadas pela nossa entrega que nós fazemos hoje. Em nome de Jesus. Pai, eu te glorifico, agradecemos pela tua presença, pela tua palavra, a tua sabedoria, todo o teu ensino e teu amor, a tua misericórdia, a tua bondade. Tu é um Deus perfeito, tu é único. Nós te agradecemos pela vida que o Senhor tem gerado em nós. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a vida dos meus irmãos, a casa de cada um. E eu declaro sobre a vida de cada um aqui, Pai, que o projeto que o Senhor tem colocado, o propósito do Senhor que está dentro dos meus irmãos, ele começa a ser gerado. Ele está começando a tomar forma. E no tempo determinado pelo Senhor, ele virá para fora e irá glorificar o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Irmãos, Deus abençoe você e a sua casa. Que o Senhor esteja contigo, te protegendo, te livrando dos reis que querem matar os teus projetos. Que Ele traga para perto de ti somente os homens sábios, aqueles que vão colaborar para o projeto de Deus na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.